Oi, Márcio, Carlos, Carla, tô vendo aqui vocês chegando. Sejam bem-vindos. Boa noite. E aí, gente, como é que vocês estão? Ansiosos para a live? Eu queria agradecer a todo mundo a estarem aqui acompanhando o nosso evento, a Semana da Mulher Tributarista. É um evento que a gente faz e organiza com muito carinho. Foi o primeiro evento maior que eu e Micaela organizamos aqui no Tributário em Jogo no ano passado, no início aqui dos nossos trabalhos adstritos à matéria tributária. A gente se empolgou muito com essa ideia de fazer uma semana dedicada a temas tributários, mas só convidar as grandes tributaristas que a gente conhece. É até difícil fazer a seleção porque a gente conhece tanta gente incrível. Hoje a seleção, a convidada é muito especial para brindar o Dia da Mulher, não só dentro da Semana da Mulher Tributarista, como o próprio dia que foi cunhado como Dia da Mulher no plano internacional, para enaltecer essa luta que é diária, que é intensa e que já conquistou tanta coisa e que com certeza tem muito mais a conquistar. Maiara, muito obrigada. A gente fica muito feliz com esse feedback. O Nóbrega, Fel Nóbrega tá parabenizando a gente pelo evento. Georgia tá aqui, sempre junto da gente aqui no Tributário em Jogo. O Tributário em Jogo não seria nada sem a presença da Georgia. Vou. E aí, gente, o que vocês acham? Vocês acham que o orçamento brasileiro é enrijecido? Qual é e por que a rigidez orçamentária se põe como uma questão a ser debatida? Se alguém tiver aí alguma resposta, manda aqui nos comentários. E, inclusive, a título de contextualização inicial, quem tiver perguntas, provocações, fiquem à vontade, manda aqui nos comentários ou então na caixinha de perguntas que a gente vai colocando aqui na nossa pauta para deixar a conversa mais dialógica com vocês. Chamar aqui a Mila. Mila, eu já vou te mandar aqui o convite. Oi, E aí, como é que você tá? tudo ótimo, graças a Deus. E você, animadíssima com essa semana maravilhosa que a gente tá tendo a oportunidade de vivenciar pela segunda edição, né, Tati? Com certeza. Esse era um evento que a gente não podia deixar de fazer segunda edição e, aliás, vai virar uma praxe, né, do nosso tributário de jogo. Já Com virou a praxe. certeza. Com certeza. Eu vou rapidinho só, talvez o meu vídeo deva fechar, porque eu vou responder a Vanessa, que ela já está entrando aqui, tá? Só um minutinho. Ah, sim. Mas Vanessa já está entrando aqui. É que eu acho que ela não. Ela está esperando o convite fora, mas já está quase aqui, nossa convidada. Voltei aqui, já avisei a ela para ela entrar, que a gente já convida ela para participar. Eu entendi isso. Não, e Mas esse tema é o tema da hora, né, Tati? Porque tá todo mundo falando de questão de extrapolar o orçamento, não extrapolar o orçamento, mudanças aí para você abrir margem à questão dos limites orçamentários e os limites de déficit de endividamento. Então, assim, é um tema que Vanessa traz com bastante atualidade, né? e é interessante que a gente pauta duas coisas, né, principais: os limites orçamentários, né, o que a gente pode debater em torno disso, e também a vinculação, as receitas vinculadas. Então, dentro do limite, quanto de jogo você tem? Então, a rigidez, assim, é um tema plural. Eu, particularmente, tenho algumas perguntas envolvendo vinculação que me deixam completamente desconfortável e na dúvida, porque é um tema assim que envolve dois lados muito convincentes. Sim, só um segundo.
que eu vou ter que sair de novo, que ela não está dizendo que não está aparecendo a live para ela, mas eu chego já. Espera aí. Pois é, Pedro. Pedro aportou aqui nos comentários que entende que a história nos tem mostrado. Pedro, vou fazer o seguinte: assim que a Mila voltar aqui para nossa realidade, a gente comenta o seu comentário, tá bom? Acho que aqui a Vanessa entrou. Vou mandar aqui o convite para ela. Oi, Vanessa. Mandei o convite para você. E eu acho que Mila saiu agora. Ué, cadê a Mila? Ah, foi. Bom, já vamos compor aqui nosso quadro. Mandei aqui para a Micaela. Vamos ver se a Vanessa consegue entrar. Então, Pedro, vamos aproveitar aqui que eu já vou comentar o que eu acho. Você falou que acha que a história nos tem mostrado que a rigidez orçamentária no Brasil não nos levou a melhoras significativas de desenvolvimento social. Pois é, eu acho que a gente partiu de uma premissa de que vinculação de receitas traria segurança no aporte correto em certas despesas que seriam inegociáveis. E não foi assim que aconteceu, até mesmo porque nós temos um certo grau de desvinculação que acaba relativizando esse compromisso. Mas, de fato, a gente pode colocar em perspectiva e em debate se a vinculação de fato consegue cumprir esse propósito ao qual ela originalmente se vinculava. Mas é uma questão difícil de ser respondida. Aí você trouxe um prisma interessante que é o histórico. Será que a gente viu melhora? Assim, vale dizer que alguma melhora é possível identificar, porque ainda que não seja satisfatório, vários projetos orçamentários, né, de despesa, de compromissos constitucionais, muito ousados. Então, eles acabam que não vão se materializar com muita no curto, no médio ou mesmo no longo prazo, talvez somente no longo prazo. Mila, desculpa aqui que eu nem sei as boas-vindas de volta, mas que eu estava aqui engrenada numa história. Deus. Oi, gente. Estão me ouvindo? Tá tudo certo. Bem-vinda, Vanessa. Muito obrigada. Muito obrigada. Sabe o que eu acho que aconteceu, pessoal? Eu estava com o Instagram no computador, porque a imagem é muito mais nítida. E eu não consegui receber convite pelo computador. Eu não sei se eu teria que mexer em alguma configuração aqui. Falha nossa te orientando, então, porque a funcionalidade da live só opera no aplicativo do celular mesmo. Eu não sei. Dentro do meu conhecimento de Instagram. Pode ser que eu esteja errada. Não, é verdade. Pois é, eu acho que você está certa. No iPad você também consegue fazer a participação na live, mas no PC não. Pô, bom saber. Tem uma desespero, gente. Não sabia disso. Me perdoem também. Eu sou uma débil com essas coisas de internet. Uma coisa horrorosa. E não raro, eu lembro, Tati, que um dia eu fui falar com você, fui curtir um comentário e te mandei uma mensagem privada, porque aparece responder e mensagem. Aí eu faço isso direto, assim, é uma coisa horrorosa. Imagino, não tem prejuízo nenhum. Pode errar, que não tem prejuízo. Você errando, não, eu saí. Tem que errar alguma coisa, Vanessa. Eu erro muito, nossa, eu erro muito. Seria uma outra live. Deixa eu perguntar para vocês, a internet está boa? Porque aqui nesse quarto, geralmente, não está travando, não?
Não, Tá Que tranquilo. bom. Eu só acenderei a luz rapidamente aqui. Claro. tá. Foi. Agora sim. Gente, Bom, eu gente, saí fazendo, correndo, eu estava no gozo de licença, né, para finalizar a tese, foi uma loucura. Aí eu acabei de voltar, assim, no afogadilho, Imagina. e é muito complicado, né? Eu caí até doente depois desses 3 meses de licença, porque passei sem dormir, diversas noites, é muito difícil essa nossa vida. E é, agora, um dos problemas do Estado, nossa, tá tudo. é um ofício duro. Um ofício Duro mesmo. frustrado. Mas a gente Gente, gosta de confusão, né? é, a gente. Pois é. É isso, gente. Bom, antes de qualquer coisa, então, feliz Dia das Mulheres para vocês duas. Pra Geórgia, Felipe, enorme prazer estar aqui com essa composição de mesa online tão maravilhosa num dia especial como esse. Acho que tem poucas formas tão especiais de comemorar. Um dia que enaltece quem está aqui numa luta muito, muito importante, diária. E, bom, verdade. para os desavisados aqui na nossa live, a professora Vanessa Siqueira é uma grande tributarista, é procuradora do Estado aqui no Rio de Janeiro. Quer dizer, lá no Rio de Janeiro, porque no momento eu estou em São Paulo. É, ela é professora de Direito Tributário na UFRJ, na FND, e em diversas instituições, como o Programa de Residência da PGE, na UERJ, no CEPED e diversas outras mais que a minha memória será incapaz de lembrar no momento e elencar. Talvez eu fique aqui por alguns belos 3 minutos direto elencando instituições que fosse para fazer isso. Ou seja, a professora Vanessa Siqueira é uma grande fonte de conhecimento e tem um conhecimento específico de orçamento, de finanças, que tem pouca gente que disputa. Tem pouca gente naquele patamar. Então, eu acho que a eleição do tema para a gente conversar hoje foi extremamente acertada. E aí, professora, eu queria propor, talvez, uma primeira rodada aqui, uma primeira fala mais de contextualização. Por que a rigidez orçamentária é uma questão? Por que a gente debate isso? Por que isso é um problema? E por que ela se põe, né? O que causa isso no sistema? Sim, sim. Primeiramente, posso começar com os agradecimentos, direito, e depois eu já mergulho na temática e eu estou vendo que o que eu programei, né, para falar, eu acho que será desarranjado, porque eu quero muito seguir a dinâmica de vocês e imprimir também um didatismo, né, nesse nosso bate-papo, porque o tema orçamentário é um tema por demais árido, né? É um tema bastante complicado, mas eu fico ali naquela tentativa de variar adeptos, porque é muito importante, sobretudo na questão do desenvolvimento do país. Eu sempre digo, há um preconceito, né, latente com relação ao direito financeiro, as pessoas achando que é um campo tecnocrata, e não é. Então, só uma palhinha, né, para que nós possamos mensurar a importância do orçamento. Basta nós tomar conta das vinculações, né, vinculação para a saúde, para a educação, para que nós foquemos aqui no estado do Rio, né, vinculação referente à NDE, Educação e Desenvolvimento do Ensino, que chamaremos aqui de educação, né, 25% pelo menos, né, esse é o piso, e vinculação à saúde, né, ações e serviços públicos de saúde. Nós temos 12% no âmbito dos municípios, 25% educação, 15% saúde. Então, isso já carcome 40% do orçamento, né, por assim dizer. E nós gastamos muito com educação, gastamos mais do que os países da OCDE em termos proporcionais e em termos de eficiência de gastos lá embaixo, né, na rabeira. Então, isso está
realmente nos causando alguns prejuízos. Essa dinâmica não tem dado certo e de antemão, né, já lhes digo que não defendo de maneira alguma a extirpação dessas duas vinculações, desses entrelamentos constitucionais. Eu defendo, e vocês vão entender o porquê dessa defesa, eu defendo em situações absolutamente excepcionais, excepcionalíssimas, muito pontuais, a flexibilização. E é interessante também nós pensarmos no seguinte: é tanto dinheiro, né, que o orçamento confere à educação e à saúde, mas os hipossuficientes, de sorte, é que tenham acesso, têm que judicializar o pleito. Então, nós temos um ator aí contra-majoritário, que é o Poder Judiciário, definindo políticas públicas. Isso tem que acontecer em termos de correção, mas não pode ser tão frequente, tão corriqueiro. E é algo, né, a que se pensar. Pessoal, eu estou vendo as perguntas, só que eu não tenho condições de lê-las. Na verdade, só fazendo aqui um disclaimer muito rápido, eu estava com os meus óculos normais, né? Os óculos com os quais eu enxergo, só que percebi que eles estavam fazendo aquela questão da lente antirreflexiva, então estava com o olho aqui azul. Aí eu tive que dar. Então isso me prejudica bastante, eu fico sem enxergar alguma coisa. Então não consigo ler os comentários menores, mas quando é muito grande, eu não consigo ler. Não, então já que você não está falando, deixa eu só ler para você, porque é carinhoso. O João comentou aqui: professora Vanessa foi uma das grandes inspirações na minha graduação da UFRJ para seguir na advocacia tributária. Grande feminina. Ai, que graça. Um beijo, isso me deixa muito feliz. Eu acho que a minha profissão oficial é ser professora, sabe? Porque é o que mais me traz felicidade, é o que eu faço com ímpeto, com curiosidade extrema, sempre com empolgação. Eu acho que isso está na alma, né? Está colada na minha alma, essa característica de professora. Então, esse relato aí do João me deixa extremamente feliz, não envaidecida, mas feliz mesmo. Só a gente sabe, né, o que é acordar, dar aula com febre. Então, agora na pandemia, com febre, com garganta fechada, eu simplesmente não consigo, né? E como todas vocês, né? Eu acho que dar aula é uma vocação. Quem não tem vocação não aguenta, não. Não aguento. Viu? Eu também. Mas uma vocação tremenda. Agora, eu tive um dia, gente, um dia, porque eu depositei minha tese na segunda-feira à noite. Na feira fui para a rua. Olha, encontrei com tantos alunos, tanta gente dizendo que enveredou pela área, pela seara do direito financeiro em função do nosso contato. Realmente é o melhor presente que nós, professores, né, poderíamos receber. E muito, né, superando a gente. É bonito de se ver, viu? E esse é meu alimento, por certo. É meu alimento. Mas, enfim, só dando seguimento aqui, porque senão a gente emenda num assunto com as mulheres. Falamos muito, mas sempre consignando a minha honra, viu, meninas? Por estar novamente sendo convidada por vocês. É um convite maravilhoso, né? A Ana, a Micaela, sócia e idealizadora do Fogo. Isso me alegra bastante, sobretudo porque essa é uma seara de compartilhamento, né, de conhecimento aqui. Me engrandeço bastante, vou salvando, né, tudo para ler depois, e eu sou uma fã, né, de vocês duas, e eu acredito que vocês tenham ideia da dimensão de vocês, né? Começou pequenininho e vocês são gigantes, né? Até mesmo insistindo nessa temática tributária, como eu disse, é uma temática bastante árida, né? E eu fico absolutamente lisonjeada por estar figurando nesse debate aqui, um debate que verte um campo
mais tormentoso no campo do direito financeiro. A Micaela gentilmente me permitiu que eu conversasse com vocês sobre direito financeiro, e sempre que eu tenho essa oportunidade, eu a agarro veementemente. E é uma luta, pessoal. O direito tributário, ainda para a mulher, né? Eu lembro que na minha época de faculdade, há muito tempo, o direito tributário era um terror, né? Nos bancos acadêmicos, e praticamente nenhum achava por bem enveredar por essa seara. E, enfim, gostaria muito de parabenizá-las, e eu não poderia também deixar de tecer singelos comentários a respeito da mulher, né? Cair num dia especial. Na verdade, não era o original, né, Micaela? Era, eu acho que eu meio da semana, aí você me mandou uma mensagem: será que você pode estar no dia 8? Eu fiquei muito feliz, porque para todas nós é um dia importantíssimo, tenha conotação política ou não. Eu acho que nós temos que nos unir, né, em torno disso. E a sensação que toma conta de mim, em função desse privilégio de estar falando para todos vocês, todas vocês, no Dia da Mulher, é uma sensação maravilhosa. Eu estou indisfarçavelmente alegre. E também alegre por estar representando, né, nesse microcosmo advogadas tributaristas, e, sobretudo, também por estar dividindo esse espaço com profissionais absolutamente qualificadas, né? São verdadeiras, além de vocês, né? As profissionais que aqui estão dividindo comigo a live da semana, são profissionais maravilhosas. Eu nelas me inspiro, sou fã de cada uma delas. Gente, elas nem sabem disso, mas ficando, eu adoro olhar uma mulher de destaque, sabe? Influenciando as pessoas, e realmente é um privilégio, é uma honra danada estar aqui hoje, nesse dia, né? E sempre que eu sou, na verdade, eu não estou instada, né? Mas geralmente eu sou instado a falar sobre nós, mulheres, me vem à cabeça uma adjetivação que eu julgo absolutamente pertinente à nossa condição, e eu sempre puxarei esse fio, que é a seguinte adjetivação: nós somos o sexo antifrágil. Né? O livro daquele Nicholas Taleb, Antifrágil, que é muito interessante. E a antifragilidade não tem a ver, como as pessoas podem acreditar, com essa ideia de fortaleza, né, de robustez, com a resiliência. Aquele que detém qualidade de fortaleza, né, de experiente, resiste a impactos, mas permanece em absoluto igual. O antifrágil não. O antifrágil, ele ao revés, fica melhor. Ele se torna melhor. E nós, mulheres, precisamos de igualdade de oportunidades. Eu sempre digo isso. Precisamos só de igualdade de oportunidades. Eu não gosto muito, eu quero arrumar um termo aqui edulcorado, mais leve, né? Mas não gosto muito de me enxergar como uma vítima da sociedade, né? Muito embora nós, mulheres, tenhamos sofrido muitas injustiças, né? Eu poderia aqui desfiar com vocês um rosário tremendo, eu tenho certeza que escutaria também, né? Um manancial de coisas nesse sentido. Coisas bastante tênues, que não são notadas no nosso dia a dia, mas que representam, sim, um preconceito. É por isso que eu falo: se nós dispusermos dessa liberdade, dessa igualdade de oportunidades, nós podemos corrigir essa disparidade com um trabalho bastante árduo. E peço também que nós não combatamos o mal do privilégio
mais privilégios. No entanto, né, queremos oportunidade. Estou refratária a essa questão de nós nos vitimizarmos, né? Eu não gosto muito dessa vitimização. E também o fato de nós sermos mulheres não nos credencia a uma altitude de caráter ou a uma excelência profissional, mas, por favor, nos deem oportunidade. E o fato também de sermos mulheres não nos catapulta de pronto ao ser casta privilegiada, né, composta de baixa moralidade, uma casta vocalizadora daquilo que é absolutamente excelente para a sociedade. Não acho isso. Basta que nos deem oportunidade. Então, que tenhamos força suficiente para transpor essas dificuldades, né, à luz do ideal de liberdade, independência, e que, ao custo de extremada dedicação, trabalho árduo, somos encaradas como sexo antifrágil, que é o que nós somos. Eu lembro da época em que ingressei na Procuradoria-Geral do Rio, há 20 anos, até fico com esse comentário, né, porque na idade eu passei com 24 anos, e aí você já pode ver. Mas, enfim, eu lembro que nós éramos 40 procuradores, 11 dos quais, apenas 11 mulheres. E a advocacia pública, anos atrás, não atraía muitas mulheres. Talvez pelo perfil menos glamouroso da carreira que coteja com os demais cargos de estampa, né? Aparência mais atrativa, mas o procurador do Estado não atraía muita mulher e não tinha também essa aura glamour. E pouco se falava na faculdade a respeito de concursos públicos para provimento de procurador, né? Fosse ele procurador do município, do estado ou procurador federal. Pouca gente se interessava, mulheres quase nunca. Mas eu já sabia que, no meu primeiro ano de faculdade, que enveredaria por essa seara do concurso público, e no que se refere ao direito tributário, aos pouquinhos eu fui sendo jogada para esse ramo, e um ramo que eu amo, né? É a nossa vida, né, gente? A gente não se dissocia, isso está grudado na nossa personalidade. E aí é uma coisa engraçada, né? Porque eu enveredei pela seara do concurso público e para o cargo de procurador, nenhuma mulher se interessava, e também pela seara do judiciário, que nenhuma mulher se interessava. Então, uma vida assim, repleta de desafios, e, na verdade, eu tenho essa suspeita de que o que me impulsionou, né, o que me impeliu a essas escolhas, realmente os desafios. Eu olhando lá, tem pouca mulher, é aqui que eu estarei, né? É aqui que eu quero estar. E eu não saberia viver uma vida sem desafio. Eu sinto a mesma coisa que vocês duas. São incansáveis e ostentam qualidade, sabe? É muito bonito de se ver. Continuem esse trabalho. E, Micaela, nós falamos a respeito, né? Eu te sugeri, só que você já estava pensando nisso, né? Escrever um livro. Quem sabe a gente não pode fazer uma parceria de um livro, de um manual. Depois a gente conversa a respeito, né? Já foi um convite público. Se você negar, tudo bem. Eu quero atualizar os livros, tem muita coisa para colocar. Eu acho que a atualização já está um livro novo, né? Mas, enfim, depois desse início, né, de agradecimentos, e realmente me sinto muito grata, de verdade, vamos adentrando, né, na nossa temática árida, que é a temática da rigidez orçamentária, e tentar responder perguntas da Tati. E por que isso é tão ruim aqui no Brasil? Por que o Brasil é um país campeão em termos de rigidez orçamentária? Não sei se vocês sabiam disso. O Brasil é o país onde o nível de rigidez orçamentária ultrapassa a normalidade, desborda de uma moldura. E nós somos o país mais rígido do mundo. Isso não pode ser bom, né? E amargando aí
taxas de crescimento. Então, alguma coisa tem que mudar. De início, eu apenas faço um alerta, né, no sentido de que a minha fala, obviamente, é uma fala de sorte, a minha opinião em quem quer que seja, mas, de verdade, pessoal, eu acho que essa questão merece ser revisitada, a questão orçamentária, merece ser debatida. Nós, aqui no Brasil, não podemos emprestar uma solução tomando por base uma idealização da realidade. Nós temos que forjar uma solução tomando por base a realidade. E nós estamos aqui repetindo condutas, né? Isso até nos a definição de loucura, né? Repetindo condutas a perder de vista, a torto e a direito, guardando resultados distintos. Isso não vai acontecer. Então, eu espero que, pelo menos, né, esse nosso bate-papo, não consigo em palestra, mas essa nossa conversa sirva para que nós abramos os olhos, né, para que nós reflitamos acerca da temática orçamentária, mesmo com uma eventual mudança de estrutura do orçamento, né, o mundo inteiro está adotando a questão da plurianualidade. E nós temos um projeto que seria aquela PEC do projeto, não, uma proposta, seria aquela PEC do Pacto Federativo, né, estimulando, não, estabelecendo uma mudança de estrutura no orçamento brasileiro, com a extirpação do PPDO, ela se revestiria de um caráter plurianual, mas isso para outra live, né? Outra live. Mas há que se pensar nisso, porque muitas das proposições que nós faremos aqui, a Lume, né, a Cola, só seriam eficientes na eventualidade de nós encamparmos uma reforma estrutural orçamentária. E é complicado, porque nós não temos aqui no Brasil, e isso é avassalador, né, chega a ser um deboche, nós não temos uma lei que se volte a estruturar o sistema orçamentário. Né? Nós não deparamos com país algum do mundo sem uma estrutura, sistema orçamentário. E aqui no Brasil, nós não temos. Eu falarei a respeito disso. Eu acho que até, em parte, eu preparei para vocês, porque eu realmente gostaria de imprimir um tom de conversa e Tati, por favor, me interrompam sempre que vocês entenderem útil, né, a interrupção, ou se não estiver me fazendo sentir clara, por favor, não hesitem em me interromper, me permitam saber, tá? Bom, nós estamos aqui diante de uma lógica muito enviesada. Muito se escreve a respeito da desmesurada margem de liberdade, isso é verdade, tá? Que o executivo tem no que tange à execução da decisão do Congresso em termos orçamentários. Né? Então, o executivo ele dispõe de uma exagerada liberdade ao executar o orçamento, ou seja, não está adstrito àquela decisão do Congresso, a decisão do Poder Legislativo em matéria orçamentária. Isso, para mim, é muito evidente, mas pouca gente traz à baila um problema que eu acho que reverbera em altíssimo grau nessa questão da baixa aderência do executivo no que tange à execução do orçamento, que é a rigidez orçamentária. Né? Aqui no Brasil, pessoal, o Poder Executivo não dispõe de discricionariedade, e eu não prego, obviamente, né, uma discricionariedade plena. Eu acho que o Executivo deve confeccionar o orçamento à luz de preceitos, valores consagrados na Constituição, né, à luz de algumas diretivas e diretrizes. Não estou aqui pregando, né, que o Executivo deva dispor de uma
liberdade absoluta para elaborar o projeto. Mas fato é, e com relação a isso nós não podemos nos explicar, fato é, a iniciativa das leis orçamentárias pertence ao chefe do executivo, né? É um planejamento que é obrigatório para o poder público. Está lá no artigo 74 da Constituição, a primeira forma de intervenção do Estado no domínio econômico do planejamento. E esse planejamento está amalgamado no que nós chamamos de plano plurianual. Ora, quando nós vamos às urnas, né, para alguma programação de governo, né, e eleger um candidato, eu entendo que esse candidato estaria inacreditavelmente adstrito àquela promessa de governo, àquela programação de governo que ele depositou por ocasião do registro de candidatura no TSE, no TRE. Só que o Brasil não tem controle algum a respeito disso. Aliás, se fosse obrigatório que o programa orçamentário, né, o planejamento orçamentário em consonância com aquelas promessas de campanha, ele seria. Por quê? Porque o orçamento está quase todo vinculado. E eu não estou aqui, pessoal, culpando as vinculações constitucionais apenas pela rigidez orçamentária. Temos uma quantidade incomensuravelmente grande, né, um volume acachapante de gastos obrigatórios, né, e a rigidez orçamentária ela é acentuada pelas vinculações. Então, aqui, não podemos colocar no centro do palco as vinculações constitucionais como causadoras da rigidez, mas são catapultadoras do engessamento orçamentário, da rigidez orçamentária. Nós tomamos, né, os gastos obrigatórios com as vinculações, restos a dívida pública, que já abocanha 92%, né, do PIB brasileiro. Então, isso tudo imprime uma rigidez orçamentária tremenda ao sistema orçamentário brasileiro. E é com relação a isso, né, que é com relação a essa problemática que vamos discutir um pouquinho. Não, perfeito, Vanessa. Eu queria. Tá bom. Primeiro, né, por ordem aqui, agradecer demais a tua presença, a honra é toda nossa de ter você aqui conosco. Eu tinha prometido chamar para uma live tributária, vou chamar ainda, tá? Essa financeira a gente combinou aí, porque eu acho que você tinha que fazer parte da Semana da Mulher, você é um exemplo, ícone, eu acho que você traz aí. Foi quem me ensinou direito financeiro, então não tem como não trazer a minha professora para falar. Né? Com relação ao convite, aceito publicamente o convite, já está aceito, a gente vai sentar e conversar sobre isso. Eu estava esperando você sair do tumulto louco total, né, da tua tese e tal, que a gente está louca também para ver, para discutir, e aí a gente conversa sobre isso. Agora, o que eu queria conversar com você, relativamente à questão da rigidez orçamentária, primeiro, são duas curiosidades. Você mencionou que realmente o Brasil ele chega ao absurdo, né, de rigidez orçamentária. Como é que é isso nos outros países? Ou seja, é normal você ter alguma verba reservada para uma finalidade específica nos outros países? E aqui no Brasil, qual a impressão que eu tenho? Tá? Que essa lógica da rigidez orçamentária ela é muito atrelada à imaturidade que nós temos. Inclusive, controle relativamente ao direito financeiro, ao orçamento, à execução, porque eu me lembro que quando eu comecei a ver isso, a gente nunca conseguia publicar a lei orçamentária anual no prazo constitucional. Isso começou a ocorrer lá para os anos 2000. Então, veja, demoramos 10 anos e alguma coisa para começar a entender, né, que a gente tinha que seguir a lei orçamentária. Então, eu acho que, diante desse contexto, daquelas loucuras todas de corrupção, dinheiro saindo para cá e para lá, eu acho que o pessoal começou a entender, bom, vou fazer com criança, né? Criança, quando faz besteira, a gente bota lá no de castigo, tira as coisas. Então, vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o Poder Executivo, botar no banquinho e vou dizer, olha, você tem que seguir essa normativa. Então, assim,
Para mim, parece muito isso. E o time acabou saindo pela culatra, literalmente. Então, eu queria ouvir a sua ponderação com relação a esses pontos. Uma curiosidade, indo por partes, ficou um pouco picotado, tá, Micaela? Vou tentar, se eu não abordar aquilo que você trouxe, abaixo de minha orelha. Com relação aos países, nós temos graus de rigidez orçamentária, sim, mas veja, interessante, nos países presidentes, sobretudo com essa configuração, né, presidencialismo de oposição, nós temos mais vinculações. Então, já é um dado a ser considerado. Em países nos quais não há uma separação nítida entre poderes, no nosso caso, também tem vinculações em grau, em nível exacerbado. E em países onde nós temos muita pulverização de interesses, né? Uma classe, um grupo do executivo, e os interesses do executivo são bastante distintos dos interesses do legislativo. Então, nessas situações em que há pulverização de interesses, uma dissonância muito exagerada entre os interesses do executivo e do legislativo, nós contamos com muitas vinculações. Ou seja, aqui no Brasil é o prato para as vinculações. E o que nós temos que considerar também, e nós não nos apercebemos, é que quando existem vinculações num grau absurdo, o próprio legislativo se demite da condição de representante da sociedade, porque ele perde ele renuncia à possibilidade de definir a pauta de políticas públicas. Não é só o executivo, né? É muito complicado. Então, a nossa democracia representativa vai definhando de uma forma e, assim, eu não sei onde nós chegaremos. Sobretudo porque tudo isso vem, eu vou abordar numa sequência lógica para ficar didático, tudo isso vem comprometendo o próprio princípio democrático, porque quando você tem um número exagerado de vinculações, você encastela decisões políticas, compromete as gerações futuras. E, gente, sinceramente, 25% no âmbito dos estados e dos municípios. O Brasil é um país de dimensões continentais. Quanta porcentagem pode ser a mesma para todos os entes? E eu pesquisei isso. Como eles chegaram a essa porcentagem? Não houve qualquer estudo que passe para a eficiência do gasto. E o que nós temos no Brasil é o seguinte: chega no final do ano, nós temos o que se chama de empossamento orçamentário, disponibilidade de sobra de dinheiro, porque eles não conseguem executar. E outras áreas, que também são áreas que atendem direitos fundamentais, ficam descobertas. E no global, nós temos dinheiro. Só que temos É uma loucura. E temos uma obrigação de gastar naquilo. E no final do ano é que nós começamos a perceber esses gastos, né, desenfreados à formalidade constitucional. Eles chamam de eu esqueci um termo bem interessante que faz alusão à chuva. Porque no final do ano é uma torrente de gás, uma torrente absurda de gás, apenas uma formalidade constitucional. Agora, na pandemia, por exemplo, eu até tentei, viu, gente? Mas tínhamos muito dinheiro empossado na educação. Ficamos aí com escolas fechadas por mais de um ano. Na época em que entrei nessa briga, eram 9 meses. E nós precisávamos do dinheiro em saúde
né, em assistência social e não conseguimos não cumprir ou flexibilizar o percentual, mesmo diante de uma pandemia. Isso é. Né, solapando as bases dos hipossuficientes, né? Isso vai acirrando essa questão do descumprimento, da não implementação de direitos fundamentais. E é engraçado, né? Assim, é tragicômico, porque chega a ser pérfida a equação. Né? Você vincula para o atendimento e por conta da vinculação você atende áreas. É contraditório, né? É muito contraditório. E nós temos uma. É porque realmente trazer muitos dados técnicos para cá, eu acho que soaria muito desinteressante, mas se nós pararmos para escarafunchar, destrinchar todos os dados, é de ficar apalermada. E é por isso que eu fico tentando, né, deflagrar essa centelha nos meus alunos, de modo a que eles abracem essa temática orçamentária, porque o orçamento não pode ser capturado, né, como é por interesses privados. A gente não tem planejamento, nós temos grupos de interesses comandados pelo Legislativo, pelo Executivo, interesses privados, que capturaram o orçamento há muito tempo. Sim. E o planejamento público não existe aqui no Brasil. É uma pena. Então, a realidade é. E é por isso que eu estou aqui sempre, né, tentando trazer ao lume e chamar as pessoas para a seara do orçamento público. Professora, a Juliana colocou aqui uma pergunta que eu vou ler para você. Os poderes da Procuradoria precisam ser ampliados, visando o controle do princípio da eficiência, em pareceres não vinculantes. O que vocês acham? Em que medida a Procuradoria poderia chegar a atingir um controle via eficiência, né, que é um princípio elevado ao patamar constitucional, mas sobre o planejamento orçamentário? Na verdade, a Procuradoria ela integra o Poder Executivo, né? E nós não temos a mesma autonomia, por exemplo, de que gozam os promotores. Só que antes de nós enfrentarmos essa questão da eficiência, né, no âmbito da Procuradoria, eu acho que nós devemos enfrentar a questão da eficiência no que tange à alocação dos recursos públicos, das públicas. E nós não temos, né? Nós temos populações, mas nós nunca paramos para questionar se o gasto foi bem feito, né? Se o gasto atende exígue aos anseios, às necessidades da coletividade. Isso não. Pessoal, o PPA é uma lei de planejamento, óbvio, uma programação, mas nós não temos planejamento estratégico algum. Né? Os poderes vão confeccionar descurados do PPA. Aquilo ali é uma mera formalidade, não existe nada. Nós não temos planejamento estratégico, nós não temos uma programação de longo prazo aqui no Brasil. E isso não existe. É óbvio que há gastos que superam o exercício financeiro, é por isso que eu propugno por um orçamento plurianual, no sentido de EPO, revestir dessa característica, porque há gastos que não precisam ser aprovados para aquele ano, que eles superarão o exercício financeiro. É muito complicado. Então, eu acho isso também uma deficiência. Nós não temos poderes com funções bastante claras. Nós temos muitos interesses. O orçamento é a arena dentro da qual ocorre tomar. Nós não temos planejamento de longo prazo, tudo é a um curtíssimo prazo. Nenhum país do mundo, né, nenhum país desenvolvido conseguiu galgar a patamar de antolhos, né, de planejamento sem uma ideia de horizonte. Então está tudo errado. Eu fico me perguntando por que água nós estamos com essa intenção de mudar, se
mas não nos Professor, damos para a estrutura, né, orçamentária. Isso é muito complicado. Professora, puxando aqui o gancho em você falar que não existe planejamento no longo prazo, eu estava aqui lembrando, assim, nas primeiras aulas que eu tive de direito financeiro, primeiros contatos, eu fiquei um pouco embasbacada com os marcos temporais, com os 5 anos. E eu nunca imaginaria uma marcação dessas para designar um longo prazo. E aí eu gostaria de saber se você acha que é só uma questão de planejamento ou se a gente não tem uma parametrização correta de curto, médio e longo prazo. É, aqui, Tati, a FF, ela nos trouxe alguns instrumentos de plurianualidade. A nossa LDO, que é a lei orçamentária que fica no meio, né? O PPA traz o planejamento que é tido como de longo prazo, mas isso é risível, né? Porque não é longo prazo coisa alguma. E o que acontece? Na ponta, a gente tem a LOA, que é o orçamento anual. Isso se reproduz em cada um dos 5.500 e poucos municípios, nos estados, né, União. Então, em verdade, qual é a função da LOA, da lei orçamentária? Ela executa todos os anos um quarto daquele planejamento de longo prazo que está amalgamado no PPA. E a função da LDO, qual é? A função da LDO é a de pensar no PPA prioridades, né? E, por conta disso, merecem ser no ano seguinte. Então, a LDO faz mais ou menos que o link, né, entre o PPA, que é o planejamento a longo prazo, e a própria LOA. Só que aqui no Brasil, né, até o advento da lei de responsabilidade fiscal, que transmutou a LDO no instrumento plurianual, porque a gente tem uma meta que ultrapassa, né, os limites do ano, na verdade são 3 anos. Então, aqui no Brasil, a LDO, antes da LRF, não servia para nada, né? Porque a LDO pensava as prioridades do PPA e quando ela pinça a prioridade do PPA, ela está automaticamente a orientar o próprio chefe do executivo, prefeito, governador, presidente, no que se refere à confecção do projeto de orçamento. Só que muitas vezes a votação do projeto de LOA, ela se iniciou antes de ultimada a votação da própria LDO, ou seja, a LDO não orientava coisa alguma, mesmo porque nós importamos a LDO duas constituições parlamentaristas, a Constituição Francesa e a Constituição Alemã. E a nossa própria Constituição, até os 47 do segundo tempo, pelo menos, seria uma Constituição parlamentarista, razão porque nós conservamos muitos dispositivos que adequariam a uma Constituição parlamentarista. Mas o que aconteceu? Com a advento da LRF, a LDO passa a ter uma importância no que se refere ao equilíbrio orçamentário. Tanto é que a meta de superávit primário, que é a que nós guardar para pagar os juros da dívida, e é importante que nós tenhamos, né, credibilidade no cenário internacional para que os bancos possam ter, né? Então, a meta tem que estar na LDO. A LDO se transformou num instrumento absolutamente materializador do equilíbrio orçamentário. A LDO é um instrumento muito eficaz atualmente de plurianualidade. Só que, veja o que aconteceu. Até um tema muito árido para trazer para cá. Mas a LDO, ela passa a agasalhar o anexo de metas fiscais. Que é isso? É um anexo de metas trianuais. Então, a primeira meta tem que ser obrigatoriamente cumprida. Então, de 3 em 3 anos tem que ter esse anexo, né? A segunda e a terceira, elas procuram adequar o planejamento à realidade, que é algo importante, né? Então, nós temos de 3 em 3 anos, a LDO tem que agasalhar um anexo de metas fiscais. Isso se consubstancia no que nós denominamos planejamento de médio prazo. E o que seria de longo prazo? Então, rapidinho, antes um aviso. Esse ele vai fazendo um link entre a confecção das 3 LDO, tornando mais palatável
o planejamento, tornando mais crível o planejamento, ajudando a materializar o que está solto no PPA. O PPA, por sua vez, isso não aconteceu, o artigo foi criado, ele também se pautaria por um planejamento que eu chamo de MOR, né? Um planejamento maior, que está amalgamado num outro anexo, que é o anexo de políticas fiscais. Então, nós teríamos um anexo de políticas fiscais se estendendo por 8 anos, vinculando a feitura de 2 PPAs, e esse anexo de políticas fiscais de 8 anos faria contraponto com o anexo de metas fiscais de 3 da LDO. Então, nós temos um planejamento de longo prazo, 8 anos, em contraponto com o de médio prazo, 3 anos. Então, isso é uma carta de pluralidade. Só que foi vetado. Eu lembro que foi o FHC que vetou isso. E ficamos com o anexo de meta solto, no quarto parágrafo 1º da LRF, sem fazer o contraponto com um planejamento verdadeiramente de longo prazo. Isso frustra até o comando embutido no artigo 174 da Constituição, porque o nosso planejamento de longo prazo é o próprio PPA. Isso é ridículo. Eu sei que é um assunto muito árido, porque já é numa questão técnica complicada. Isso, né, demandaria escrever no quadro, né? Mas, Não, mas a sua didática supera isso. Não precisa de quadro, foi será? extremamente ilustrativa. Ai, que bom, que bom. Mas eu vou dando segmento aqui, se vocês quiserem me interromper, Claro. vou retomando aquilo que eu falei. Eu acho que não me alongo muito, já devo ter ultrapassado o meu tempo, né? Inclusive, não sei. Não, fica tranquilo. Mas vamos lá. O que eu quero dizer aqui e que ideia eu trago à cola, né, para que nós reflitamos. Bom, muito embora o tema central dessa nossa conversa seja a rigidez orçamentária, né, a excessiva rigidez, eu quero demonstrar aqui, ou procurar demonstrar, ou chamar a atenção, o que seja, né, um eufemismo, porque de maneira alguma eu quero incutir essa ideia, né, nas mentes de vocês, mas eu quero procurar demonstrar que, em meio a esse arcabouço de inflexibilidade, em que medida o assoreamento, a aniquilação da discricionariedade do Poder Executivo compromete a execução orçamentária. Como isso, essa ausência quase que completa de liberdade para elaborar o planejamento, né, de acordo com a programação de governo, né, que o elegeu, como isso reverbera na questão da baixa aderência deste poder no que se refere à execução da decisão do Congresso. Então, é nisso que nós temos que colocar luzes. E a liberdade do Executivo no que tange à execução orçamentária é absolutamente plena, a ponto de ter sido difundida aqui no Brasil a ideia de que o orçamento só é lei apenas sob o ponto de vista formal. Nem controle de constitucionalidade material nós tínhamos aqui. O que era uma loucura, né? Era o presidente abrindo adicional ordinário por medida provisória, como deve ser, mas para suprir gastos ordinários. E ninguém podendo falar nada, porque a lei orçamentária só é lei sob o ponto de vista formal. Aí não dá nem para começar a conversar. Isso já não acontece mais, graças a Deus, né? Já mudamos essa concepção, há várias ADI, né? Questionando a constitucionalidade de LDOs, de LOA, PPA menos frequente, mas já existe aqui no Brasil e o orçamento há de ser encarado como lei incentivo material, né? É algo em relação ao qual o executivo está adstrito em força normativa, ele não pode sair disso. Então, o que eu quero demonstrar para você é que, em função da rigidez orçamentária, nós temos
uma baixa aderência do Executivo e também quero explicitar os instrumentos que o Executivo utiliza para não materializar a decisão do Congresso em termos orçamentários. Então, isso vai, eu acho, né, que abrir um pouquinho o nosso horizonte. Bom, o que eu separei aqui, eu já dei o nosso bate-papo todo, nem estou mais aderindo àquilo que eu tenho no papel, né, no computador, mas vejam, nós precisamos colocar luzes nessa dinâmica orçamentária que passa as deficiências. E a dinâmica denota o intermitente embate de forças em executivo e legislativo. É o tempo todo, é briga o tempo todo. Um embate do qual o poder executivo, já vimos isso, sai vencedor. E aqui na América Latina, eu digo, né, o Brasil é o país no qual o executivo tem uma maior preponderância em termos orçamentários. Bem entende. Aí é complicado, porque você fica assim, é uma rigidez, né, orçamentária que vai aniquilando a liberdade dele para planejar. Mas ele reage à força. E por isso abaixa no que se refere à decisão do Congresso. Então, vejam, já explicitei aqui que o modelo orçamentário brasileiro não permite uma divisão suficientemente clara, né, de poderes, de modo que a fonte desse desequilíbrio é um reflexo desse desequilíbrio de força, é um reflexo dessa não tão clara divisão. Então, vamos lá. Primeiro, a margem de manobra de que dispõe o Executivo para exercer a sua discricionariedade no que se refere à elaboração do projeto. Então, quase que nenhuma liberdade, né? Aqui no estado do Rio, até como trazer isso sempre à baila, o Executivo dispõe de 1% de margem de manobra para elaborar o orçamento. Né? Depois, nós sabemos que o Legislativo ele pode emendar, né, apresentar emendas ao orçamento. Só que a parte em relação à qual essas emendas recaem é uma parte muito diminuta, né? Porque aqui não entram gastos obrigatórios, vinculações. Então, são as despesas chamadas discricionárias. E, olha o que acontece. As regras orçamentárias e lidem a possibilidade do Poder Executivo alterar em caráter substancial o orçamento. E eventuais mudanças indesejáveis no prisma do Executivo, se ele não gostar de alguma coisa, né, as mudanças indesejáveis na peça orçamentária, à exceção daquelas hipóteses de emenda obrigatória, são facilmente alteráveis. Por quê? Porque ele contingencia depois. Ou ele toca, ou ele propõe a abertura de opcionais. Então, entendi. É complicado, é um manual tremendo. Bom, aí o que acontece? Né? O Executivo teve a sua discricionariedade assolada, né, completamente aniquilada, ele reage, né? Temos aqui uma reação a fórceps e se vale de uma série de instrumentos para impor a sua decisão em matéria orçamentária. Né? Aí nós temos, como eu disse, contingenciamento, suplementações, realocações de recursos. E isso é bem grave, eu vou falar daqui a pouquinho. Bom, e com base nesses 3 anacronismos, né, a baixa margem de manobra de que depois a pouca, né, possibilidade de o legislativo influenciar na mudança orçamentária, ainda que tenha essa possibilidade de emendar depois o próprio ele não gostou de alguma coisa, valendo-se de instrumento, né, de brechas constitucionais, né, a alterar o orçamento à revelia do Congresso. Nós temos
3 anacronismos, 3 dados. O que eu já trouxe à baila na ocasião de colocação na minha opinião, o executivo está livre para elaborar o PPA. Né? E isso, pessoal, é interessante dizer, porque essa nova lei de finanças, que está lá nos Congresso, que vai, enfim, imprimir concretude ao comando inserido no parágrafo 9º do artigo 165 da Constituição da República, né? Essa nova lei de finanças, o PLP, aqui, o PLP 296 de 2016, do ex-senador Tasso Gereissati. Senador, né? Ele permanece senador. E vejam, essa nova lei de finanças, que substitui a 4.320/, traz um dispositivo bem interessante que se amolda como uma luva a minha colocação aqui, que é o artigo 6º, que diz: o plano plurianual tomará por base o plano de governo do candidato eleito chefe do executivo. Gente, só assim nós temos a materialização, a concretização do princípio democrático. Não tem como. Né? Nós somos instados a fazer escolhas periódicas. Isso é cláusula pétrea. Voto universal, periódico. Né? Então, só que esse voto universal, periódico, ele enaltece a faceta formal da democracia, que é a periodicidade da escolha. Agora, nós não nos certificamos se aquilo que nós escolhemos todos os anos, ou de 4 em 4 anos, saiu do papel. Isso é democracia substancial, que nós não temos. Então, temos que ter a respeito disso. Né? E ainda que o executivo tivesse essa obrigação de elaborar a peça orçamentária nos moldes da programação de governo que ele depositou no Tribunal Eleitoral por ocasião do registro da candidatura, ele não conseguiria, por conta da rigidez. Então, o que causa rigidez aqui, pessoal? Só o volume de gastos obrigatórios, que é exorbitante, pagamento engessado, e depois as vinculações. E nesse particular, eu gostaria de fazer a lume uma questão. Nós temos aqui um princípio, que é o princípio da não vinculação de impostos a fundo, órgão ou despesa, constitucional orçamentário, está lá no 167, inciso 4 da Constituição. Esse princípio adveio por ocasião da promulgação da Constituição da República, comportando apenas 2 exceções, que são as preferências constitucionais, né, o fato de os entes maiores terem que transferir obrigatoriamente dinheiro, parte, né, do dinheiro arrecadado a título de imposto para os menores, então é exceção a não vinculação, e a outra exceção, manutenção do ensino. As outras 6 exceções advieram por obra do Constituinte derivado, né? Inclusive a exceção concernente à saúde, que é absolutamente louvável, como eu disse a vocês. Então, vejam, aqui nós temos uma deturpação absurda, né, de um princípio. E muitos autores defendem, por exemplo, esse princípio... Vejam, eu acho isso muito delicado, pessoal. Se esse princípio da não vinculação sair do papel, o que vai acontecer? Ora, pode o legislativo, porque esse é um princípio dirigido ao poder legislativo, né, que não pode colocar na rua lei atrelando dinheiro de imposto a despesa específica, exatamente porque isso minora o espectro de discricionariedade do executivo. Mas, se esse princípio for tirado de cena, se permite tirar de princípio, é possível que, no âmbito de um município, de um estado, em âmbito federal, é possível que o orçamento seja todo ele atrelado a um gasto específico. Bom, se isso não compromete a separação de poder, se isso não compromete o princípio democrático, o princípio do planejamento, o voto periódico, eu não sei. E há autores que defendem isso. Né? E dizem que, se esse princípio não for considerado uma cláusula pétrea, pode ser tirado e o orçamento pode ser plenamente vinculado. Aí eu fico imaginando, de que vale nós escolhermos esta programação ou aquela outra? De nada. De nada. Totalmente pré-alocado. E essa é minha briga. Né? Essa é minha briga. Se nós tivéssemos aqui um orçamento impositivo, se a lei orçamentária
fosse, né? Na verdade, agora se transmutou com a emenda 100 de 2019, mas se fosse, em termos práticos, e à luz, né, de uma moldura mais séria, se o orçamento fosse de execução obrigatória, tudo funcionaria dentro do seu quadrado, né? Inclusive o executivo podendo delinear o projeto de plano plural nos moldes tais daquela promessa que ele fez por ocasião da campanha eleitoral. E nós temos um projeto de lei, isso é interessante também mencionar, que versa sobre o crime de estelionato eleitoral, a eventualidade de a programação depositada ser inviável ou na eventualidade de o executivo não materializar aquilo que ele se comprometeu a materializar. Então, assim, isso tem que mudar, né? E aquilo que eu disse, ainda que haja essa obrigação, nós temos que mudar isso. Se é possível que o poder executivo confeccione qualquer coisa à luz de uma programação, porque o orçamento já está todo pré-alocado. Até onde vão vincular mais o orçamento, né? E, enfim, tem alguma coisa mais importante para falar? Aí o que aconteceu nesse meio tempo? Advieram os mecanismos de desvinculação, né? A DRU, a DRE, a DRM. Aí muita gente diz, a DRU ela é constitucional porque adviera por obra do constituinte derivado. O próprio Supremo já disse ser a DRU constitucional. O professor Ricardo Lobo Torres, consultado, né, lá atrás, saudades dele, a falar sobre isso, não, o problema não é com a DRU, o problema é com o excesso de vinculações. Mas eu acho que o problema também é com a DRU. E aqui nós temos uma resistência em atacar a causa do problema, que é o número exagerado também de vinculações. O crescimento desordenado de gastos obrigatórios. Esse é o problema da gente. Esse é o problema. E aí o que acontece? Nós não atacamos as vinculações, estamos todas ali. Desvinculamos na ponta. Então, mantivemos as vinculações, desvinculamos na ponta e temos uma parcela do orçamento daquilo que a União arrecada a título de taxas, contribuições de intervenção no domínio econômico, contribuições sociais, tirantes as da Seguridade, mas 30% desse manancial vultosíssimo sendo gasto pelo Executivo da maneira, né, como melhor lhe aprouver. Se isso não consubstancia uma crassa violação à separação de poderes, eu não sei. Então, é um erro justificando o outro. Aí o que aconteceu? Para amainar, para contemporizar essa excessiva liberdade de que passou a dispor o Executivo na própria execução orçamentária, há orçamento impositivo. Mas quem falou, né, que o orçamento é de execução obrigatória? Tivemos até que contar com uma emenda dizendo que é o parágrafo... A emenda de 2019 introduziu no artigo 165 da Constituição o parágrafo 10 que diz isso, né? O orçamento é de execução obrigatória, minha gente. Como pensar que não é de execução obrigatória? E quando a gente fala em orçamento autorizativo, é o seguinte: o Executivo pode não gastar aquilo que lhe fora autorizado gastar. Não é deixar de gastar agora e no apagar das luzes gastar com outra coisa. Mas é isso que acontece. Por quê? Nós temos duas formas de alterar o orçamento. Ou pela abertura de adicionais. O que é crédito adicional? É uma leizinha orçamentária que derroga, né, parte da lei orçamentária. Revoga parte da lei orçamentária. E nós temos também uma outra forma de se alterar o orçamento, que é através das realocações de recursos orçamentários mediante remanejamentos, transposições e transferências. Quando a modificação no orçamento é pela via do crédito adicional, é uma modificação que se dá no âmbito do mesmo órgão, da mesma categoria de programação. Quando a modificação é a realocação mediante remanejamento, transposição, transferência, é de um órgão para outro, de uma categoria de programação para outra. Mas ambas as alterações exigem a chancela legislativa. E assim, se vocês forem ver, né, abrindo a página da presidência, o maior número de
ordinárias que nós temos, o maior número se refere a alterações no orçamento. Então, vá lá que o orçamento mereça ser alterado quando o interesse público que norteou a ficção, né, sofre uma alteração também, acusa necessidade. Mas não é crível que o interesse público mude tanto a ponto de nós termos, no final do ano, uma caricatura daquilo que foi aprovado no início do ano. Então, assim, um erro puxa outro, está tudo errado. E afora isso, né, essa questão de abertura de adicionais, tudo bem, alguns são com a chancela do Legislativo, mas nós temos exceção. Né? O Executivo, por autorização da LOA, pode sair abrindo crédito suplementar, que é crédito de reforço, por decreto, dentro de uma margem de manobra. E essa margem pode ser manipulada também. Aí acaba que o Executivo mexe no orçamento todo. E como eles não sabem a diferença de transposição, remanejamento, transferência para abertura de adicional, eles transplantam a exceção que vale para reforço para as realocações. Transplantam para as realocações a exceção que valia para a abertura de adicional. Aí é uma festa. É uma festa. Né? E, afora isso, nós temos os contingenciamentos, são instrumentos originalmente bacanas, né, que até a LRF impõe, olha, se a receita prevista não se materializar, tem que contingenciar, mas não é para isso que serve. O contingenciamento, pega um decreto no início do ano, contingenciam tudo e vão liberando ao sabor dos acordos, né, das moedas lá de troca. E a emenda é a mesma coisa. A emenda de constituição obrigatória é assim, pera lá, deputado, eu só vou executar a sua emenda, que está no orçamento, já que o orçamento é autorizativo, né? Se você votar comigo esse projeto. E é assim, né? É assim. Então, assim, tudo tem que mudar. A começar pela obrigatoriedade do chefe do Executivo delinear, né, o projeto de PPA em consonância com a promessa de campanha que ele nos apresentou por ocasião da fragada nas urnas. Né? Ele tem que ter uma certa margem, sim, de liberdade para fazer isso. Algumas das vinculações, não todas, não estou tocando em educação nem saúde, têm que ser extirpadas. Com educação e saúde, em casos pontuais, até sob autorização, né, do Poder Judiciário, em casos pontuais, podem sim ser flexibilizadas. Né? Por quê? Porque a gente gasta mais em educação do que países desenvolvidos e nós não ostentamos. No PISA do Brasil. É ridículo. Péssimo. É péssima. Então, assim, tem muita coisa que merece ser revolvida para ser resolvida aqui, sabe? E eu sei que é pouco tempo, eu não quero ficar enchendo a cabeça de vocês. Eu acho que o cerne da coisa já foi dado, né? Não estou colocando aqui culpa da rigidez orçamentária nas votações, mas é um absurdo que um princípio constitucional orçamentário tenha 8 exceções, porque a regra no Brasil é vinculação. Né? O Executivo, de sua parte, está completamente atrelado ao orçamento. Não, um orçamento não. A pré-alocações orçamentárias, e isso é um absurdo, né? Porque não pode exercer minimamente a sua discricionariedade no que se refere à programação orçamentária, não pode eleger a programação apresentada por ocasião da campanha eleitoral, a programação sufragada nas urnas como um projeto a puxar o fio, né, de delineio do PPA. Isso não se faz possível atualmente no Brasil. O Legislativo, com as próprias vinculações, vou só resumindo, se demite do poder de representar a sociedade, renuncia àquela sua proeminência no que tange à definição das pautas afetas às políticas públicas, ele se demite. Por sua vez, quando o Legislativo emenda o orçamento, é num diminuto espaço, e se a emenda não for de execução obrigatória, nós temos a possibilidade ainda de contingenciamento. Né? Então, o orçamento, tal como autorizado, ele não sai do papel, e é muito interessante que nós observemos o orçamento no início do ano e, de soslaio, ainda que de soslaio, né, lancemos lá uma análise sobre aquilo que foi executado.
né, que é completamente diferente, não merecendo ser apoimado sequer por Carredo. Então, tudo isso, né, eu trago à baila para que nós vamos. E o principal aqui, pessoal, eu acredito que esta baixa aderência do Executivo no que concerne a execução da decisão do Congresso em termos orçamentários. Isso, em parte, se deve ao assoreamento da verdade de que o Executivo deveria dispor no que tange à elaboração de leis orçamentárias. Ninguém fala a respeito disso. E esse é um problema, né? Um problema que nos impele até mesmo a mudar a estrutura do orçamento aqui no Brasil. Né? É isso, pessoal. Então, excelente. Coisa. Olha, você conseguiu demonstrar com muita clareza o que lhe é peculiar, exatamente que a rigidez orçamentária ela existe, mas ela não leva a nenhuma execução adequada e rígida, porque eu posso mexer da forma que eu quiser, dando uma volta nas regras, e, ao fim e ao cabo, não serve para nada. Aquela ideia de botar o poder executivo no banquinho não funciona, porque ele vai sair do banquinho e vai fazer o que ele precisa, porque, ao fim e ao cabo, as coisas têm que rodar, né? Então, a gente precisa discutir mais. E eu acho que o seu trabalho, que vem sendo desempenhado ao longo dos anos, tem nos trazido essa reflexão importante, porque não adianta nada a gente reclamar que o país vai para frente, o Estado não consegue fazer isso, faz aquilo outro, porque simplesmente se você tem uma lógica de execução orçamentária onde ninguém respeita nada, né? Eu tenho uma vinculação que não é respeitada, o executivo faz o que ele quer, ao fim e ao cabo eu tenho a abertura cognitiva para fazer o que eu quiser, inclusive criar verba indevidamente. Então, acho que isso é um ponto que a gente precisa realmente focar. Eu queria parabenizar pela exposição de um tema árduo, de forma clara e muito objetiva. Então, muito obrigada, viu? Ai, muito obrigada, minha amiga. Muito obrigada mesmo. E uma outra coisa, quanto mais vinculações, né, mais o país é impelido a emitir dívida pública. E quanto mais ele é impelido a dívida pública, maior a meta de superávit primário. É por isso que temos que contar necessariamente com a DRU, né, para fazer esse remanejamento de verbas, né, para suprir essa necessidade. Porque nós não temos mais como nos sustentar, né, com a receita exclusivamente. É muito complicado. Então, um eixo vai puxando o outro. Esse também é o cerne da minha fala. E obrigada, minha amiga, por tanta generosidade, de verdade. Ficou claro, mas esse é um tema muito árduo mesmo, mas apenas para trazer, né, a lume uma questão prática, né, do jeito que está, não dá mais. Né? Temos que reagir num ou no outro sentido. Nada como uma exposição clara de alguém muito didática e ilustrativa para desbravar um deserto árido como esse. Então, assim, realmente foi uma exposição muito, muito elucidativa, leve e que trouxe todos nós. Eu tenho certeza que todo mundo fruiu de maneira muito enriquecedora desse debate, mais esclarecimentos a respeito do tema. E até queria fazer uma observação, né? Porque eu estava com a DRU e DRE, DRM, no fundo da mente, porque quando a gente pensa, quando a gente fala em rigidez, é muito comum essa figura surgir como uma figura polêmica, né, da nossa estrutura jurídica. E eu até tinha comentado no início da live que ela me causa sentimentos conflitantes, porque eu entendo os dois argumentos dos dois lados. Mas eu tendo a concordar com você plenamente, no sentido de que ela é um esparadrapo. E, na verdade, está medicando aquele corpo que está ferido. Não e tá um esparadrapo em cima. Nós não podemos esquecer que a DRU ela veio em caráter provisório em 94, com a emenda número 1 de 94. Milhões está prorrogada, vai até 2023, e chegando lá, nós prepararemos com outra prorrogação. Então, não é possível que nós tenhamos que, prorrogar a perder de vista um mecanismo que nasceu com essa
faceta de provisoriedade. Claro que não deu certo, né? Claro que alguma coisa, né, como você disse, vai mal e esse esparadrapo, né? Porque quando a gente coloca um beijo em esparadrapo, o negócio para. Mas isso não. Isso é um esparadrapo a perder de vista. É uma ferida que está fazendo que nós percamos a perna. Precisa Né? de outro medicamento e a gente não parou para analisar isso, né? Agora, trazendo à baila uma questão até interessante para tributário, e eu não concordo com o Supremo, eu não sei quanto a vocês, acho muito esquisita, porque uma das facetas de inconstitucionalidade da DRU é aquela que possibilita a predestinação das contribuições parafiscais, né? Então, as contribuições parafiscais são tributos evidentemente calculados sob o prisma do produto da arrecadação. Nossa, e vem o Supremo dizendo que isso não desnatura, né, o fato de o produto arrecadado ser predestinado, né, ser deslocado para outros gastos, isso não desnatura a contribuição, não torna inconstitucional. Só que me lembro que quando o Supremo ele abraçou a corrente pentapartida num julgamento que teve como centro a CSLL, o Supremo disse que um tributo ele é definido, isso é o arrepio, né, do artigo 4º do CTN que abraça a corrente tricotômica, que é diferente, mas o Supremo disse que um tributo é definido não apenas pela análise do seu fato gerador, mas também pelo que se faz com o produto arrecadado. Então, por exemplo, não tem fatos geradores próprios, por isso que os tricotômicos não chamavam as contribuições de tributos autônomos. Né? Então, utilizam fatos geradores de impostos, hora de taxas, mais comum de impostos, os empréstimos compulsórios de impostos. Ora, se você tem essa descaracterização no que se refere à vinculação do produto arrecadado, para mim me parece lógico, muito claro, né, que o elemento caracterizador do tributo ele foi aniquilado. Né? Isso implica, e ontem eu estou com a professora Isabel Derzi, isso implica a declaração de inconstitucionalidade, sim, subsidiando o contribuinte a ajuizar repetitória de indébito para reaver aquilo que indevidamente pagou. Isso se torna indevido. Eu Aí tendo a achar que isso... Certo e DRU constitucional. Não, eu tendo a achar que isso é um raciocínio que faz todo sentido, mas eu digo mais, o que me causa maior arrepio nesse sentido das repercussões tributárias da figura da DRU, IDRE e DRM, e nesse caso, mais importante, DRE e DRM, por conta das modificações que foram trazidas na ocasião da inserção delas duas, foi predestinação de receita de taxa. Aí claro. Eu acho um treco bizonho que eu não consigo acompanhar. Não o que está acontecendo hoje em dia é que, como um percentual, né, na ordem de 30, está sendo predestinado, né, a gente não tem uma vinculação técnica de taxa, a não ser com relação às custas e emolumentos, mas é natural, né, que se o tributo foi criado para custear o desempenho de uma atividade estatal, é natural que os recursos sejam vertidos para o custeio dessa atividade estatal. E aí a gente afeta, né, a questão da referibilidade. Bom, se 30% estão desatrelados, das duas uma. Ou serviços públicos, né, fiscalizações de polícia estão débeis, né, fracas, frágeis, ambembes, ou eles estão exigindo do contribuinte mais do que se precisa para suprir aquela necessidade concernente ao desempenho daquela atividade fiscal. Não tem outro caminho. E ninguém fala a respeito disso. Né? Porque a DRU, a DREM, né? DRE e DRM, você tem 30% de impostos, taxas e multas. A DRU, taxas, contribuições sociais de intervenção no domínio econômico. Né? Ou seja, aquele precedente do Supremo,
ele não fala sobre isso. Não, Aquilo que eles consignaram não vale para DRE e DRM. Então, DRE e DRM ainda estão assim, em aberto para serem discutidos. exatamente. Eu acho isso assim. Ora, se isso não descaracteriza a natureza da taxa. Aí... O problema é que o Supremo ele faz aquela divisão, né, que é uma divisão que eu acho. Eu tenho dificuldade, eu confesso, de compreender, entre o direito tributário e o direito financeiro. Então, ele diz: olha, para o direito tributário, se eu crio a contribuição, sei lá, de intervenção do domínio econômico, isso foi muito discutido na CID Combustível, né? Sim, Eu crio. E também. Então, se eu crio a contribuição, se eu digo para onde ela vai, eu cumpri com o meu munus no âmbito tributário. Agora, se o cidadão vai pegar esse dinheiro e vai fazer outra coisa com ele, aí é um problema da execução orçamentária. Então, assim, aí a gente começa a dizer, bom, mas peraí, se o tributo ele tem por característica típica a destinação, se ele não vai para onde ele está dizendo que tinha que ir, não interessa a lei dizer que ele vai. A execução disso gera uma inconstitucionalidade na previsão normativa. Mas aí ele faz essa divisão. Então, assim, eu não sei até que ponto ele não vai buscar trazer esse racional diferente, né, vamos dizer assim, entre o direito tributário e o direito financeiro, que, na verdade, o tributário integra o direito financeiro. Então, assim, eu não consigo entender esse raciocínio mesmo, é burrice minha. Mas, assim, ao fim e ao cabo, eu acho que ele vai acabar levando na mesma toada da RU, tá? Eu acho, porque... acho também. Na CPMF foi a mesma coisa, o fato de o dinheiro estar sendo predestinado para fazer superávit primário, isso não avilta a natureza da contribuição. É um problema de direito financeiro que, quando muito, pode vir a gerar a responsabilização do gestor. Que nunca é responsabilizado. O camarada faz o que ele quiser e tchau. Tá bom? Não, olha, eu vou te falar. Eles botavam assim no orçamento, peraí, eu vou, sabendo que iriam arrecadar 100, botavam assim, 30. Aí, óbvio, arrecadava, né, muito mais do que isso. Aí eles diziam, bom, a previsão é de 30, então eu só sou obrigado a atrelar as finalidades da CID, combustíveis, os 30. O que ultrapassar é de livre execução. E se eu não me engano, esse questionamento, acho que foi a ADI 2925, foi um questionamento que se abateu sobre uma lei que autorizava a abertura de adicional com dinheiro predestinado. Gente, isso é uma artimanha danada, né? Então, assim, não tem como um tributo tecnicamente vinculado ter o produto arrecadado predestinado. Né? A taxa, se tirante as custas de emolumento, né, que tem natureza de taxas, estão vinculadas ao custeio dos gastos específicos da justiça, mas a taxa, eventualmente, se sobra, essa sobra pode ser, depois de atender, né, aquela atividade, ela pode ser, né, remanejada sob autorização, né, orçamentária, sob o crivo do legislativo. Isso é absolutamente natural. Agora, que essa sobra não seja corriqueira, porque senão a gente já viu a referibilidade de novo, né? Mas, assim, com relação à contribuição, a empréstimo compulsório, isso não se afigura possível, né? Porque nós temos uma vinculação técnica. Não há possibilidade. Não gastar naquilo, né, já está aviltando a Constituição. E, no meu entender, né, no meu humilde entender, está descaracterizando o tributo, né, que tem faturador de imposto, que a destinação é de imposto, aquilo ali, para mim, né, é de um exotismo, como dizia o professor Ricardo Lobo Torres, tremendo. Né? E a gente vai esgarçando, pessoal, a possibilidade expressiva da letra da Constituição e tornando o nosso país uma baderna, né? Porque pode tudo, a depender
assim, da argumentação que porventura você envidar. Isso é muito triste, né? E a gente também não pode deixar que eu tenho certeza que a questão política é interessante para nortear algumas decisões do Tribunal Constitucional, mas nós não podemos deixar também que um Tribunal Constitucional decida tão somente para evitar crises de governabilidade, porque aí você tem que respeitar a Constituição, ato contínuo. Não tem como, né? Isso é muito complicado. E aqui no Brasil, né, até aquela questão, eu tive um bate-papo aqui sobre a questão dos efeitos prospectivos, né, em matéria tributária, é uma loucura, né? Ali não tem interesse específico ali. Eles, não, peraí, estado de necessidade, isso vai aviltar o orçamento. Mas não é isso que está na lei. Então você vai botando na rua leis inconstitucionais, vai burilando a coisa, e dinheiro do contribuinte está indo, né, embora, e ele não tem a possibilidade de reaver, porque a gente fez a besteira, mas o orçamento não pode comportar. E com isso vamos sacramentando algumas inconstitucionalidades. Né? Mas, enfim, já estamos nos estendendo muito. Mas é um debate bom, né, pessoal? E pelo menos trazendo um pouco de Com tributário certeza. Com certeza, foi excelente, professora. Muito obrigada pelos seus aportes, pelos conhecimentos. Todo mundo aqui se beneficiou muito dessa oportunidade. Só tenho a agradecer pela participação, pelo carinho, pela exposição inicial em homenagem às mulheres. Acho que realmente foi uma excelente forma de terminar esse dia. Uma excelente escolha para o dia de hoje, né? Eu acho que tudo acontece na hora certa. Então, foi uma excelente escolha para o dia de hoje. Acho que você representou muito bem o que a gente queria no dia de hoje. Então, parabéns, Vanessa. Muito obrigada. A live vai ficar gravada, né, Tati? Para quem está entrando aqui no final conseguir ouvir isso aí desde o início, aprender e refletir sobre o tema. Exatamente. Obrigada, minha amiga. Eu sou fã absoluta de vocês. O trabalho que vocês fazem é maravilhoso. Só repisando isso aqui. Realmente, em poucas ocasiões na vida, deparei com pessoas tão competentes, com um ímpeto assim de colocar na rua um projeto, materializar esse projeto, e vocês não deixam a peteca cair. É impressionante. É muito louvável. E eu me sinto orgulhosa de ser mulher, tendo vocês duas aí nos representando tão bem. Sou muito fã, tá? Obrigada pelo Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada por esse canal, por essa oportunidade. E gostei muito de ter figurado aqui hoje, né, no Dia da Mulher, nesse debate. Boa sorte às minhas amigas que virão aí. Amanhã tentarei entrar e acompanhá-las por aqui também, tá? Obrigada, meus amigos. Beijo, gente. Uma boa noite. Obrigada, foi excelente. Tchau, tchau. Um beijo. Beijo.